E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais como operar os gráficos, como entender os movimentos do gráfico, como compreender a lógica da movimentação. Você que é novo aqui, vá ativando o sininho de notificações, vá se inscrevendo no canal. Eu trabalho aqui trazendo super dicas para que você tenha esse entendimento lógico de movimento. Inclusive aqui, ó, já vou fazer uma entradinha de venda. O gráfico está muito volátil hoje, tá? Falta de liquidez, fim de mês, começo de mês, fica aquela coisa linda o gráfico, né? Cheio de pavio na região, cheio de regiões indecisas. Então, só mesmo quem tem conhecimento técnico sobrevive a um mercado como esse. Por que eu estou querendo dizer para você isso? Porque existe um passo a passo para você fazer uma análise, existe um passo a passo para você identificar as movimentações. Conforme você vai identificando essas movimentações e vai entendendo o que o gráfico está fazendo, você começa a ter o entendimento lógico e racional do gráfico. Como agora. Você que está me acompanhando já aqui no canal do YouTube ou me acompanha aqui no treinamento, é claro, sabe o porquê dessa entrada, sabe o porquê eu fiz essa entrada e eu simplesmente continuei a tendência. Tá lá. Gráficos como esse, a gente tem que sempre pensar o seguinte: se eu tenho uma região aqui, que eu tenho o trabalho de 100% e 100% dessa região, se eu vejo o interesse do ativo de continuar trabalhando dentro de um canal e existe ali um padrão de vela que me determine que ele realmente quer continuar ali dentro daquele canal, então eu posso fazer o quê? Eu vou lá e continuo o movimento. Agora, é claro, você tem que ter o quê? Um conhecimento técnico claro da situação. O que seria um conhecimento técnico claro da situação? Você sabe o que realmente está acontecendo no gráfico. Não adianta você querer fazer uma entrada porque você acha que o gráfico está fazendo esse movimento. Não. Você tem que ter a convicção, você tem que ter uma certeza, você tem que ter o entendimento lógico que realmente aquele movimento gráfico é um movimento dentro daquele método onde a análise gráfica nos ensina a ver o gráfico, a ver região, a ver tendência, a ver o padrão de vela ali na região, juntamente com o volume. Então, aqui, por exemplo, eu apliquei um pequeno engolfo numa micro-região, seguindo a tendência. Você também pode entender esses movimentos de padrão de vela que eu utilizo, fazendo o download deste e-book, que eu deixo inteiramente grátis. É um e-book de 36 páginas, com 16 padrões, que está lá no meu canal do Telegram. É só acessar aí o banner do canal, lá em cima tem o ícone ou na descrição do vídeo. Você vai entrar aqui, ó, mensagem fixada, vai clicar, vai ter 2 links para download aqui, você escolhe qual e você faz o download, tá? Aqui dentro do canal do Telegram você vê resultados de alunos, ó, você vê os resultados de alunos mandando, explicando o que está acontecendo, o que está acontecendo com ele, como está a caminhada. Como, por exemplo, aqui, ó, eu vou ler esse testemunho aqui do Juliano, só para a gente não se apegar muito aqui e a gente partir para o gráfico. Olha o que o Juliano diz, ó. Bom dia, professor, tudo na Santa Paz? Hoje foi 3-0. Poderia ter feito muito mais entradas, porém não convém correr o risco. Professor, treinamento Hunter nos traz liberdade de operação. Hoje não vejo mais empecilho em operar. Eu estou tendo sensibilidade com muita facilidade, graças ao treinamento e o tempo de tela nas aulas do YouTube. Gratidão, obrigado, Deus abençoe grandemente. É isso aí, Juliano. Juliano está indo muito bem, o Juliano é um aluno, faz pouco tempo que ele está com a gente. Olha que interessante, primeiro, o Juliano faz o quê? Uma gestão de capital. Isso aqui, eu estou mostrando para você que se você acompanhar os alunos aqui, você que não é do treinamento, você vai aprender com eles. Ó, ele faz gestão de capital. Primeira coisa, não vai ficar arriscando seu capital. Ele tem liberdade operacional. Quando você estuda análise gráfica a fundo, você não se apega a estratégias, a setups. Não, você vai fazer o que o gráfico faz. Ele diz que
prever o movimento, tem facilidade de operar. Talvez tudo isso você esteja buscando, né? Ele está com tempo de tela já, acompanhando as aulas do YouTube mais o treinamento. Olha que interessante. Eu acho que é tudo que um trader busca, né? Gestão de capital, liberdade operacional, prever o movimento e facilidade de operar, e já está com tempo de tela. Então, isso aqui é um recado de um aluno mostrando para ele como está o crescimento dele. Se você seguir o passo a passo que ele está seguindo, você também vai alcançar. Qual que é a diferença dele para você? Talvez você não estudou um método que funcione, talvez você não estudou a análise gráfica de forma correta. Ontem mesmo eu estava dando aula particular para uma aluna e ela falou de uns outros cursos que ela fez aí, caríssimos. Ela chegou para mim e falou assim: Cadu, eu nunca tinha estudado análise gráfica. Agora sim eu vejo que é análise gráfica. Não tem nada a ver o que se ensina por aí com análise gráfica. É sempre aquela coisa do setup, bateu, entrou, tocou, entrou. Aquelas coisas que você ouve por aí, sabe? Aquelas estratégias. Se fizer isso você entra, se não fizer você não entra. E a questão de ler o gráfico mesmo, nada. A questão de entender a razão e a lógica do gráfico, nada. O porquê que você tem que entrar, o porquê que você tem que vender, o porquê que você tem que comprar, por que faz um padrão de entrada, por que o gráfico se movimenta daquele jeito, ninguém ensina nada. Então, se você quiser ser como esses alunos aí que eu estou comentando, como o Juliano, será muito bem-vindo ao treinamento, tá bom? Inclusive, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem aqui no meu direct, ó, como já tem uma aqui. O meu direct do Instagram é Cadu Rinaldi. Tem o link aqui de acesso à aquisição do treinamento. Lembrando que está com 60% de desconto, eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga. E você tem o Tira Dúvidas direto comigo e seu acesso é vitalício ao treinamento, ou seja, é para a vida toda, tá bom? Qualquer dúvida, me chama aí no WhatsApp, o WhatsApp está no banner do canal do YouTube, está no link da descrição os acessos aí, é só entrar em contato comigo, tá bom? Será muito bem-vindo. Então, fiz a primeira entrada aqui, ó, seguindo a tendência, operando a favor da tendência. Aprenda a operar a favor da tendência em dias de gráficos ruins. O que é um gráfico ruim? Muita volatilidade, muito pavio, sem liquidez. Por quê? A tendência é sua amiga. Então busque a tendência, busque a movimentação da tendência. Ó, EuroJPY, GBPJPY. Olha o que o GBPJPY está fazendo. Olha o que o gráfico está fazendo. Ele está nessa região aqui, travado, só que ao mesmo tempo ele tem um outro ponto aqui que pode travar a região. Não é uma boa região de compra. Ah, Cadu, mas o preço não está barato? Tá, estaria barato se ele estivesse aqui, se ele estivesse aqui. Aqui também é uma região de compra? É uma região de compra, mas existe um risco, tá? Existe um risco. Eu poderia fazer uma compra aqui, mas existe um risco. Vamos ver como que esse candle vai fechar aqui, ó. Dependendo de como esse candle vai fechar aqui, eu vou correr o risco aqui nessa região. Por que eu estou falando que há o risco? Porque há um risco, porque eu deveria pensar em venda, não em compra, tá? Em venda, não em compra. Por quê? Porque a compra ela tem que ser numa região como essa aqui, ó, o preço mais barato. Quando você vai na feira, você vai na feira hoje, por exemplo, aí a laranja custa R$5. Aí você vai na feira na sexta, a laranja está custando 3. O que você pensa? Ah, hoje eu vou comprar laranja. Por quê? Porque hoje está barato. Então o gráfico é a mesma coisa. Se você vê pontos de inserção de movimento, ou seja, pontos onde você pode comprar, onde você pode vender, existe sempre o melhor ponto. Eu estou entrando aqui numa região de risco. Eu estou correndo risco. Estou falando para você que é arriscado comprar ali. Mas eu estou 1-0 positivo, eu estou correndo risco dentro da lógica do gráfico. A possibilidade de um movimento curto ali na região ainda me dá o gain? Sim. Porém, contudo, todavia, eu estou utilizando, tá lá, eu estou utilizando dentro daquilo que nós chamamos de gráfico, eu estou dentro de um contexto sim. Porém, a tendência aqui não é minha amiga. A região aqui, estou dentro dela sim. Padrão de vela, estou dentro dela sim. Volume, estou dentro dela sim.
Eu só estou contra as tendências. Então, eu estando contra as tendências, mas eu estou numa região, que região que é essa? Ó, 100%, eu posso subdividir isso nesses movimentos, então eu encontro aqui meu 50% do gráfico. Opa! Quando o gráfico fez uma falha aqui, eu já consigo entender que eu posso pensar em algum movimento? Sim. Qual era o movimento correto? Eu esperar ele romper essa região e continuar o movimento com ele. Porém, eu fiz uma entrada arriscada, que tem fundamento lógico e racional. Então você pode fazer entradas também contra a tendência, com fundamentos e razão? Claro que pode, mas você tem que entender o grau de risco. Entender o grau de risco. Por isso que eu digo para você, opere sempre a favor da tendência, utilizando o contexto gráfico ao seu favor em opções binárias. Se você operar a favor da tendência, utilizando o contexto gráfico, o movimento do gráfico a seu favor em opções binárias, o seu rendimento diante do gráfico vai ser maravilhoso. Ah, Cadu, e como que eu utilizo esse contexto? Como que é esse contexto? Aí você tem que se aprofundar. Você vai ter que entender setor por setor do gráfico, você vai ter que entender todas as regiões de forma correta, você vai entender e vai começar a compreender como é que realmente funciona a tendência. Aí é uma série de fatores que vai fazer com que você entenda e compreenda o gráfico até o momento da execução, até o momento de padrão de entrada que você vai ter que aplicar. Mas isso é uma caminhada. Por exemplo, aqui eu fiz uma entrada de tendência. Olha que interessante, uma entrada de tendência. Aqui eu já fiz uma entrada de correção. Como o aluno Juliano falou aqui no começo, liberdade operacional. Quando você aprende análise gráfica, você tem liberdade operacional. Você não fica dependendo de setups, de estratégia. Gente, as benditas salas de sinais, a bendita sinal não sei da onde. Para com isso, gente. Para com isso. Se você não entender como funciona o gráfico, não vai adiantar nada de nada, tá? Aprenda a analisar o gráfico da forma correta. Aprenda a operar o gráfico a favor da tendência dentro do contexto do gráfico em opções binárias, que você vai ver como sua vida vai mudar. Você vai saber aplicar um padrão de vela correto, você vai entender o momento da hora de entrada, a região de oferta e demanda você vai saber qual é a melhor região de oferta e demanda, o suporte e resistência você vai saber aplicar de forma correta. A tendência nem se fala, né? Depois que você entende a mágica e a lógica dos trabalhos das tendências, você vai começar a compreender todo o gráfico. Então, em dias como hoje, início de mês, final de mês, na mesma semana, que teoricamente o gráfico é chato, é um gráfico ruim de operar, um gráfico muito técnico, você vai tirar de letra. Por quê? Porque você vai saber o momento certo na hora de fazer as suas operações. Assim como eu fiz aqui em Euro JPY seguindo a tendência, assim como eu fiz aqui em GBP JPY corrigindo a tendência. São operações totalmente diferentes, mas dentro da lógica e razão da movimentação do contexto gráfico que a análise gráfica nos ensina, tá bom? Então vamos para um outro ativo aqui? Vamos analisar. Fizemos Euro JPY, fizemos GBP JPY, agora vamos para Euro USD. Euro USD, olha só esse ativo, tá bonitinho o Euro USD? Não tá, né? Não tá bonitinho, ó. Ele tá nessa região, ele já entrou nessa região, ele tá fazendo estilo um triângulo, né? Não tem muita lógica a movimentação aqui, tá? Aqui é um bom ponto, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. É um bom ponto, mas quando ele deixa esse pavio também não deixa tanta razão na movimentação. Não tá legal não o Euro USD. Vamos a caminhar. GBP USD. GBP USD. Olha aqui novamente, um movimento também bem parecido com esse que nós vimos, ó, do GBP USD. Não está definido. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso, abertura e fechamento no mesmo lugar, abertura e fechamento no mesmo lugar. Tá muito estranho esse horário, 8h30 e poucos. Não tá legal. O GBP USD não tá legal também.
EuroGBP. Vamos ver o EuroGBP. Vamos ver se vai aparecer oportunidade, né? Se não aparecer oportunidade, não tem entrada. Se não aparecer uma oportunidade, não tem entrada. As entradas, elas têm que fazer o quê? Ela tem que trabalhar com uma lógica, né? Por que que eu faço uma entrada no gráfico? Por que que eu faço uma compra? Por que que eu faço uma venda? Porque existe uma lógica no movimento. Eu não posso fazer uma compra ou fazer uma venda sem que haja uma lógica de movimento. Então, este movimento, ele tem que trazer uma lógica para mim no movimento. Quando eu entendo que existe essa lógica, quando eu entendo que existe essa razão de movimentação, e aí eu posso pensar assim, então, numa venda e numa compra, é aí que eu aplico aquele meu gatilho de entrada, aquela minha oportunidade de venda. São nessas regiões que eu vou aplicar as minhas entradas. Eu tenho que ter uma paciência, eu tenho que ter uma disciplina, eu tenho que esperar o ativo chegar na região, eu tenho que esperar ele fazer uma movimentação que me mostre ou me dê essa oportunidade na região para eu fazer uma venda, para eu fazer uma compra. Isso é de suma importância acontecer no gráfico para eu tomar uma atitude. Agora, por exemplo, mesmo, existe uma oportunidade de venda aqui nessa região. Então eu vou ver como que o price action, eu vou ver como a ação do preço vai fechar nessa região e como ela vai fechar nessa região, eu faço a minha entrada, tá bom? Já fiz a minha entradinha aqui, vamos esperar agora o gráfico fazer o seu movimento. Dentro de um movimento esperado, dentro de um movimento onde eu espero que ele continue fazendo a lógica e a razão do movimento, você que está no treinamento, e eu falei sobre aula de atualização e aula nova, essa entrada tem a ver com a aula de atualização, tem a ver com a aula nova. Se você não sabe onde está a aula, eu falo para você entrar na plataforma de estudos e ativar as notificações. Porque todas as vezes que eu subo aula de atualização, todas as vezes que eu subo aula nova, as aulas vão aparecer lá para você. Ou se você for lá no início das primeiras aulas, vai aparecer as últimas aulas que foram postadas no treinamento. Então você vai ter acesso às aulas lá, tá bom? Ou qualquer dúvida é só mandar um recado para mim. Tá lá. Essa entrada está baseada na nova aula de atualização que eu postei lá para vocês. Além de ver todo o contexto do gráfico, além de ver toda a movimentação do gráfico, além de ver as tendências, porque se você olhar aqui, ó, você fica na dúvida como é que você vai trabalhar. Cadu, que tendência que eu trabalho? Eu trabalho vendido por causa dessa tendência ou eu trabalho comprado por causa dessa tendência? E aí tem algumas questões que vão definindo o que você vai fazer no gráfico. São questões de região, são questões de padrão de venda, são questões de padrão de compra, são questões de entrada de reversão, ou um padrão de reversão, um padrão de vela naquela região, e também o volume. Então você tem que ter cuidado, você tem que ter disciplina, você tem que ter discernimento técnico para fazer uma aplicação. E essa aula, essa entrada que eu acabei de fazer aqui, ela é muito técnica. É muito técnica e você pode ver isso lá nessa aula de atualização. Quando você começa a entender e a ver o gráfico, como o Cadu está mostrando aqui, como eu estou aplicando, onde você vai sempre seguir a favor da tendência. Aprenda a operar a favor da tendência com o contexto do gráfico a seu favor, em opções binárias. E aí você vai ver que o suporte e resistência vai trabalhar a seu favor, você vai ver que a tendência vai trabalhar ao seu favor, você vai ver que as regiões do gráfico vai trabalhar ao seu favor. Quando você aplicar um padrão de vela, o que vai acontecer com esse padrão de vela? Você vai saber aplicar o padrão de vela no local certo. Tem muita gente, ó, que nunca venderia aqui porque viria esse padrão de força aqui e falaram assim, não, entrou força aqui, o que vai acontecer com o candle? Ele vai continuar subindo. Gente, o candle é a última coisa que eu vejo no gráfico. Eu só vejo o candle, a vela, o padrão, para executar aquilo que o gráfico me mostra no contexto.
Então aquela região ali é uma região de correção. Por isso que eu falo, você que é do treinamento, a aula de atualização está lá para você entender o porquê dessa entrada. Vai facilitar muito a sua vida quando você ficar em dúvida sobre qual movimento você deve seguir, qual a tendência você deve seguir, como você tem que enxergar o gráfico. E olha só, o gráfico continua caindo, a tendência continua descendo. Olha que entrada linda. Logo após um padrão que seria de continuação de movimento, mesmo tendo força de movimentação, eu não ligo para isso porque eu conheço as estruturas gráficas e eu sei que ali é uma região de correção. Ali não é uma região de continuidade de tendência. Por quê? Porque o contexto gráfico está a meu favor. A tendência está ao meu favor para eu fazer essas operações. É isso que é operar o gráfico com lógica e razão. É você saber o momento certo de fazer a sua operação, aprender o momento certo de entrar na operação a favor da tendência dentro do contexto gráfico em opções binárias. Porque aí você vai conseguir ter essa tão sonhada consistência operando o bendito suporte e resistência ou operando a tendência. Só que existe detalhes que está por trás da suporte e resistência, que está por trás da tendência, onde você consegue compreender o movimento de forma lógica, onde você consegue compreender a entrada de forma racional. Se você estivesse operando aqui só vela a vela, ou estivesse operando alguém que só trabalha essa questão de vela, você teria continuado o movimento. Aqui, como aqui você também teria continuado o movimento, aqui também você teria continuado o movimento. Então, a vela em si, o candle em si, eu sempre explico para vocês. Primeiro se analisa o gráfico e seu contexto. Depois você vai definir regiões. Depois você vai ver o trabalho da tendência. E aí sim você vai ver os candles e o volume como filtro. Então existe uma hierarquia gráfica. Uma hierarquia gráfica que você tem que seguir. Essa hierarquia ela tem que seguir dentro do contexto e do método gráfico. Não adianta você ver um contexto de candle a seu favor. Ah, mas esse candle está mandando eu comprar, eu vou comprar. Mas e a tendência? Mas e a região? E o contexto do gráfico? O que ele está te mostrando? Está a seu favor? Ótimo, você vai lá e executa. Não está ao seu favor? Esquece a operação, fuja do gráfico e saia do gráfico. Entendido? Então, em dias como esse, início de mês, final de mês, pouca liquidez, muita volatilidade, gráficos chatos, gráficos técnicos, você tem que ter paciência, disciplina, esperar as melhores oportunidades, esperar o momento exato de execução, ter habilidade e o emocional adequado para executar a razão e não agir pela emoção. A razão está acima da emoção. Quando você aprende a interpretar o gráfico, quando você aprende a saber ler o gráfico, quando você aprende como operar um suporte e resistência, quando você aprende a como operar uma oferta e demanda, quando você aprende a operar uma tendência, você começa a entender o gráfico de forma lógica e racional. É isso que os alunos do treinamento fazem. É isso que o Juliano faz. Por isso que você viu o Juliano falando que ele não tem operacional definido, ele tem muita tranquilidade, ele sabe o que o gráfico está fazendo e ele está batendo meta todos os dias, aluno novo, assim como todos os outros alunos que se dedicam e se aplicam aos estudos. Por quê? Porque existe a lógica, existe a razão, existe o método correto e está dentro da análise gráfica. Você só precisa aprender, se dedicar, treinar muito, treinar os seus olhos, treinar a sua visão, esquecer tudo de errado que você aprendeu na vida, como tocou na linha, entrou, aquela coisa toda, esquecer tudo que você aprendeu de errado, tudo que você tenta fazer e não dá certo, é tudo errado. A análise gráfica é algo bem profundo, simples de entender, desde que você se dedique e se aplique, tá bom? Se você quiser vir para o treinamento e aprender da forma correta, aproveite essa super promoção, onde a sua entrada é vitalícia e as atualizações
você ainda vai receber todas as atualizações ou aulas novas que eu subir, porque uma vez dentro da plataforma, a sua aquisição é justamente para pagar você estar dentro desse treinamento fechado e você ter o acesso direto comigo, para eu te ajudar no ajuste e tirar suas dúvidas. E você vai ter todo o acesso a essas aulas fechadas, onde você vai crescer e vai se aprofundar em análise gráfica. Tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido a aula, espero que tenha te ajudado. Não saia daqui sem deixar um like, não saia daqui sem deixar um comentário após a aula. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Isso é muito importante para ajudar o canal a crescer. É a única coisa que eu te peço em contrapartida à aula ministrada, tá? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe aquele belo comentário. Tudo isso ajuda muito. E se quiser vir para o treinamento, será muito bem-vindo. O acesso está aí na descrição ou no banner do canal. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.